Você já se perguntou o que reis e rainhas fazem em seu tempo livre no quarto? Calma lá, não é bem isso que você tá pensando. Alguns monarcas tinham relações muito assustadoras e bem loucas. Olá, viajantes da história! Hoje separamos uma lista de algumas relações estranhas de membros da realeza ao longo da história. Tá curioso pra saber quais são? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Herodes o Grande. Herodes era uma figura notória no mundo antigo, mas seus problemas podem ter sido ainda mais profundos do que a maioria das pessoas imagina. Na verdade, ele não nasceu judeu ou da realeza, mas se casou na dinastia Asmoneus e Macabeus, que governaram a região. Uma linda senhora, Mariana, sempre deixava Herodes com ciúmes, então, graças a alguma conspiração da sua própria família, Herodes mandou matá-la. Ele não poderia deixá-la ir depois da sua morte. Os livros sagrados judeus afirmam que Herodes manteve seu cadáver, preservou-o com mel e ainda fez amor com ela por 7 anos. Carlos Magno. Ele pode ser mais conhecido como o primeiro sacro imperador romano, mas Carlos Magno também pode ser lembrado por ter relações com os mortos, sendo o mais saliente da história. As lendas do século IX dizem que Carlos Magno cometeu um pecado indescritível, que teve de ser perdoado diretamente por Deus. Embora o pecado real fosse secreto, os rumores medievais preencheram o vazio com o ato mais indizível que se possa imaginar: dormir com pessoas mortas. Crônicas alemãs dos séculos 13 e 14 dizem que uma das suas esposas tinha um anel mágico que o fazia amá-la. Quando ela morreu, ela o tinha nas suas mãos. Então Carlos Magno continuou apaixonado por sua falecida esposa e não a deixou ir. Alguns sugeriram também que o pecado indescritível que ele cometeu foi ter um filho com a sua irmã. Imperador Tibério. O segundo imperador romano, Tibério, estava envolvido em coisas horríveis. Diz a lenda que ele treinou um bando de meninos, apelidado de seus peixinhos, para se relacionar com ele. Tibério era apaixonado por tais perversões. Em sua vila à beira-mar, em Capri, ele organizou festas ilícitas para ajudar a manter sua libido alta, de acordo com Suetônio. Tibério também colecionou escritos escandalosos e pintou afrescos sensuais em suas paredes. Além disso, nos jardins, ele fazia meninos e meninas se fantasiarem de Pan, uma espécie de deus dos bosques e ninfas selvagens. E isso sem contar todas as suas depravações com adultos. É claro que a principal fonte das histórias que temos sobre Tibério vem dos relatos escritos por Tácito e Suetônio, os quais tiveram suas próprias possíveis motivações para querer manchar a reputação de um imperador romano. Diante disso, é possível que as histórias incrivelmente perturbadoras que surgiram sobre Tibério após sua morte sejam inventadas. O que vocês acham? Calígula. Calígula, o que falar dele? Tem tantas histórias loucas, mas resolvemos falar uma só bem levinha. O imperador romano, Calígula, tinha a reputação de ser íntimo da sua família. Rumores romanos antigos dizem que esse autocrata insano dormia com cada uma das suas 3 irmãs. No entanto, ao contrário da opinião popular, ele não arrancou o bebê da sua irmã do seu ventre para comê-lo. A irmã favorita de Calígula era Drusila. Sua avó supostamente os pegou dormindo juntos quando crianças, e Calígula tirou Drusila de seu marido para morar com ele quando eles eram adultos. Joana de Castela. A filha dos famosos reis católicos Isabel e Fernando da Espanha, Joana, a louca, herdou seus tronos, mas também os problemas de saúde mental da sua família. A avó materna de Joana, também chamada Isabel, sofreu de depressão severa depois que ficou viúva, e sua neta parecia ter herdado essa condição. Joana se casou com um notório libertino chamado Felipe, o Belo, e ele a deixava louca, ou mais louca ainda pelo menos, com suas infidelidades. Mas ela, ainda perdidamente apaixonada por ele, tanto que depois que ele morreu ainda jovem, Joana desenterrou seu corpo e carregou seu caixão com ela por toda parte. Ela percorreu a Espanha em uma procissão fúnebre gigante, exibindo seu corpo falecido de 1506 a 1509.
Joana se recusou a tomar banho ou dormir em uma cama até ficar reclusa em um monastério. Imperador Nero. Além de amar a sua mãe Agripina, o imperador romano Nero tinha outro hábito um tanto mais estranho. Aparentemente, ele corria atrás das partes íntimas de homens e mulheres enquanto se vestia com peles de animais mortos, de acordo com o escritor romano Suetônio. Suetônio escreveu em Os 12 Césares que, como uma criatura selvagem, Nero foi libertado de uma gaiola vestido com peles de animais selvagens e atacou as partes íntimas de homens e mulheres que estavam amarrados em estacas. Domiciano era um imperador romano super perturbado, o que aparentemente era moda entre os imperadores. Um dos seus muitos delitos envolveu ele ter relações com sua jovem sobrinha Júlia Flávia, filha de seu falecido irmão Tito. Depois de matar o suposto amante da sua própria esposa, Domiciano escolheu viver com a sua sobrinha, fazendo pouco esforço para se esconder. Domiciano e sua verdadeira esposa acabaram voltando, mas ele manteve suas relações com Júlia mesmo assim. Domiciano também afirmou arbitrariamente que muitas virgens vestais haviam quebrado seus votos de celibato e ordenou que fossem mortas. Sultão Ibrahim I. O imperador otomano do século XVII, Ibrahim, o Louco, fez jus a seu apelido. Corre o boato de que ele ordenou a seus jardineiros que executassem todas as 280 mulheres de seu harém, costurando-as em sacos e jogando-as no oceano, apenas para que pudesse passar pelo processo de escolher algumas novas mulheres. Ele era o último herdeiro da sua casa na época em que subiu ao trono, então todas tentavam ter relações com ele. Infelizmente para elas, a luxúria se tornou uma obsessão. Tanto que Ibrahim se recusou a parar de ter filhos e amantes. Alguns historiadores dizem que houveram várias festas de amor coletivo no palácio. Zengde. O governante da dinastia Ming, Zengde, amava 3 coisas: animais, bebida e mulheres. Ele coletou feras exóticas de todo mundo em seu zoológico real, bebeu toneladas de álcool em seu tempo livre e adicionou muitas mulheres ao seu harém. Sempre que ele viajava, ele fazia seus guardas apreenderem mulheres para trazer para sua casa. Sua propensão a adicionar mais mulheres ao seu harém era tão conhecida que viúvas e mulheres solteiras corriam para se casar se soubessem que o imperador estava a caminho de visitar a sua aldeia. Catarina II da Rússia. Rumores generalizados afirmam que Catarina II da Rússia era tão devassa que morreu tendo relações com o seu cavalo. Na realidade, Catarina era, mais provavelmente, apenas uma mulher com um apetite por relações saudáveis, ao invés de uma paixão equina. Ao longo da sua vida adulta, ela teve muitos amantes, que contemporâneos e historiadores usam para retratá-la como uma profissional de relações insaciáveis. Infelizmente, essa zombaria costumava acontecer por ela ser uma mulher poderosa naquela época. Então, depois desse vídeo, posso dizer que tem cada loucura de tirar o chapéu. E você, gostou do vídeo? Então comenta! E não saia sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!